A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos meus irmãos. Bom dia! Como foi sua semana? Foi tudo bem? Espero que tenha sido chuchu beleza com a presença do nosso Senhor Jesus. Bem, hoje está a minha pessoa a condução da aula. Eu gostaria que você pudesse, junto comigo, refletirmos sobre essa lição, a lição número 22, que tem como título Superar o Racismo, um Compromisso Missionário. Ele está baseado no texto de Atos, no capítulo 10, dos versículos 17 a 28. Meu nome é Emanuel de Brito e eu gostaria que você pudesse abrir o seu coração e mente para aquilo que Deus irá falar contigo, porque Ele já falou no meu coração. Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração? Paizinho Santo, muito obrigado, Deus, porque podemos ver as Suas maravilhas, ó Deus. Só de termos, ó Deus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir e falar da Tua Palavra, nós te agradecemos, ó Pai. Saber que as Tuas misericórdias se renovaram esta manhã, ó Pai. Ó Pai, vai de encontro a cada um dos Teus filhos em seus lares, que a Tua presença possa encher o nosso coração esta manhã. Pai, abre nosso coração e mente para aquilo que Tu irás falar, ó Pai. Usa minha boca para falar a Tua Palavra. E usa, Deus, a mente de cada um dos Teus filhos, o coração, ó Pai, para que possa cair num bom depósito essa palavra e possa frutificar, trazer transformação. É o que te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bem, abra sua Bíblia em Atos capítulo 10 e vamos ler dos versículos 17 ao 28. A minha Bíblia aqui está na versão Almeida Corrigida e Fiel, mas pode acompanhar aí na versão que você tem mais facilidade ou que você tem em mãos, ok? Vamos lá ao texto bíblico? Diz assim: E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles lhes disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho em toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em sua casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou um homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Bem, a lição de hoje tem como objetivo refletir sobre o tema do racismo à luz da experiência de Pedro e motivar a transformação de comportamentos preconceituosos e discriminatórios.
Antes da gente começar, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo. Aí eu gostaria que você prestasse atenção, porque este vídeo ele vai falar sobre qual é a diferença do preconceito e da discriminação. Eu gostaria que você prestasse atenção e assim, tente entender, tá? Esse vídeo, até vou colocar aqui alguns créditos, é da área nacional, da área da educação cristã, que foi desenvolvido. Quem estará falando é a Juliana, e é muito interessante esses materiais da área nacional. Então, aqueles que tiverem condição e oportunidade, tente saber mais, assista seus vídeos, que vai ser um grande poço de conhecimento na sua pessoa, tá bom? Vamos lá? Preconceito é uma ideia que fazemos de algo ou alguém que não conhecemos. E geralmente ele serve para justificar aquilo que não se justifica, como o tratamento desigual, como pensar ser superior a alguém ou alguma cultura. E a discriminação, ela é a ação desse preconceito. É quando aquelas ideias que são pré-concebidas, que já estão que fazem parte de uma opinião, ela se operacionaliza. E essa operação, essa concretização dessa ideia, ela acaba discriminando, separando, fazendo com que as pessoas deixem de ter acesso a uma série de coisas por acharmos que pela cor, pelo status social, ela não tem direito de estar em determinados lugares ou participar de determinadas situações. O papel da igreja é fundamental para desconstruir os preconceitos e combater as atitudes de discriminação racial. E aí? Legal, não é? Bem, como eu falei, são vídeos interessantes. As nossas aulas são baseadas em materiais que são desenvolvidos pela área nacional. E tem vários vídeos que podem nos ajudar a ter uma melhor compreensão. Então, fica aí a dica, tá bom? Vamos lá, então, para o início de tudo. O racismo é uma realidade em nossa sociedade. Os meios de comunicação sempre denunciam um caso ou outro. E, além dos que chegam à mídia, outras situações acontecem cotidianamente. Algumas são explícitas, explicitamente identificados, e outras não. Um ladinho aí, No entanto, a maior parte da sociedade ignora esse problema. O racismo não é apenas um pecado evidenciado nas relações interpessoais. Ele é mais profundo, ele infere ao longo da história nas estruturas sociais e econômicas. Esse mal social, evidenciado por John Wesley como pecado, precisa ser alvo da reflexão e combate da igreja, que deseja cumprir a palavra de Deus, que não faz acepção de pessoas, como está escrito em Atos 10, 34. Eu coloquei nessa lição duas cartas a qual Wesley escreve a primeira a Samuel O'Hare, em 18 de agosto de 1787, e uma outra carta que ele escreve a Wilberforce, em 24 de fevereiro de 1795. Tá? Essas fontes aí, essas duas cartas estão no blog do pastor Edinaldo Breves. Tá? Vamos passar rapidamente, mas eu quero que você preste atenção às cartas que Wesley escreveu, esses dois personagens que na verdade eram pessoas que ele estava discipulando, estava doutrinando na caminhada. Vamos para o primeiro aqui, que é assim a carta que Wesley escreve a ele. Sem dúvida nenhuma, você deve se preparar para encontrar uma áspera e violenta oposição. Afinal, os escravistas são numerosos, ricos e, consequentemente, um grupo muito poderoso. No momento em que você colocar os seus negócios em perigo, você não toca naquilo que lhes é mais querido?
Será que eles não vão concentrar todas as suas forças contra você e reunir os seus amigos de todos os cantos? Será que eles não vão te contratar, não vão contratar escritores em grande número e que esses tratarão você sem justiça e sem misericórdia? Mas assim eu confio, Senhor, você não vai se assustar, nem quando alguns de seus amigos se tornarem contra você. Admita-me dizer, para homens será impossível, mas sabemos que todas as coisas são possíveis com Deus. O pouco que eu posso fazer para promover esse excelente trabalho, eu farei com prazer. Vou mandar imprimir uma ampla edição do tratado que eu escrevi alguns anos atrás, os pensamentos sobre escravidão, e mandá-los para todos os meus amigos da Grã-Bretanha e Irlanda. Eu gostaria que você reparasse que Wesley descreve nessa carta os métodos de opressão contra os defensores da abolição, que naquela época estava muito forte a ideia da libertação dos escravos. E Wesley atentou a Samuel O'Hara, que haveria uma grande perseguição contra ele. E isso, sempre apertam mais pela violência, pela lógica, pela argumentação econômica e pela desintegração dos vínculos de amizade. Então ele já avisa ele que ele teria grande combate. Até pessoas que ele dizia ser amigo, iriam ser contra ele. Vamos para outra carta que Wesley escreve, aí sim, a William Wilberforce, tá? Estimado Senhor, a não ser que o divino poder o tenha levantado para ser o Atanasius contra mundos, ou seja, você contra o mundo, né? Atanasius contra o mundo, eu não vejo como você prosseguirá em seu glorioso empreendimento para desafiar o que é um escândalo da região da Inglaterra, da natureza humana. Se não foi Deus quem o levantou para essa causa verdadeira, a oposição de homens e diabos o deixará exausto. Mas se Deus está com você, quem poderá ser contra? Todos eles juntos são mais fortes do que Deus. Não tenha medo de fazer o bem. Continue em nome de Deus na força do seu poder, até que a escravidão na América tenha sido definitivamente banida. Essa segunda carta se torna ainda mais importante por ser supostamente a última carta que Wesley escreveu antes de morrer. E esse sim era uma carta para este William que estava nos Estados Unidos, tá? Então ele estava ali de frente a toda uma camada que queria que permanecesse como estava aquela situação, que mantivesse os escravos. E Wesley coloca ali para ele, olha, se você não está exausto, olha, tenha calma, você poderá ficar exausto, mas Deus vai te manter forte, Deus é contigo, continue no nome do Senhor, né? Porque em nome de Deus, na força do seu poder, até a escravidão ser abolida, Ele estará, vamos dizer assim, ao seu lado, vai te ajudar. Vamos começar aqui para o início, né? Vamos agora para o fundamento bíblico. O capítulo 10 do livro de Atos traz uma guinada na caminhada missionária da igreja. Pedro compreende finalmente o valor dos gentios como seres humanos, alvos do amor e da graça de Deus. A sua atuação missionária amplia-se à medida que reconhece que Jesus veio para toda a humanidade e não apenas para o povo judeu. O começo dessa mudança acontece com uma experiência que Deus propicia a Pedro na cidade de Jope, onde se hospeda na casa de Simão, seu xará, cuja profissão, sabe o que era? Curtidor de couro. Segundo Masters, esta era uma profissão considerada impura para os judeus. E ao ficar na casa de Simão, o curtidor,
Pedro se deparou com a necessidade de quebrar alguns conceitos que lhe foram transmitidos por sua cultura. É interessante a gente, só pegando um pouco do gancho do vídeo que a Juliana nos passa, a parte do preconceito ele está ainda na ideia, e a discriminação já vem na parte da ação. Então Pedro, ele já começou aí com um desafio muito grande. Ele tinha um preconceito que começou a ruir quando ele permaneceu na casa de Simão, o curtidor, porque era algo impuro aos olhos da cultura judaica. Pedro ali quebra um paradigma, quebra uma dificuldade. E isso é uma coisa assim que nós devemos atentar ao texto. Muitas vezes a gente passa muito rápido e a gente não percebe. Então isso já começou aí o efeito transformador do Evangelho. Vamos seguir. Essa transformação cultural continuou com a visão de que ele recebeu da parte de Deus. A visão trazia, mais uma vez, o tema de pureza e da impureza, algo fundante na teologia judaica, cuja preocupação com a pureza existia uma série de comportamentos com expressão de louvor e obediência a Deus. Por volta de meio-dia, Pedro orava e teve fome, e enquanto preparava sua comida, lhe sobreveio uma experiência espiritual sobrenatural através de uma visão. Descia do céu um lençol com uma diversidade de animais, e uma voz lhe ordenou que o matasse, e comesse tudo aquilo. Mas Pedro reagiu e negou tocar no que era impuro, aquilo que era imundo. Então recebeu a seguinte orientação: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Interessante. Vamos continuar. A experiência aconteceu 3 vezes, e ao que parece a negação de Pedro permaneceu. Parece que a mesma experiência que teve com Jesus negando a ele 3 vezes, Pedro, da mesma forma, nessa experiência, negou 3 vezes a tocar naquele mantimento, naqueles animais. E isso também é uma coisa forte. Quebrar paradigmas, vencer algo que está na nossa mente, no nosso coração, gente, é difícil. O preconceito é muito complicado de nós vencermos. Por nós. Mas tem alguém que é poderoso, e esse sim nos ajuda a transformar, a quebrar e a principalmente ter uma nova ação, que é o Senhor Jesus. Pedro não conseguia entender o que aquilo significava e ficou perplexo, mas seguiu meditando sobre o acontecido naquele sonho. Em meio àquela reflexão, teve uma revelação do Senhor sobre a visita de alguns homens aos quais deveria atender sem hesitar. E ele, quando tem essa situação, ele obedece a Deus, os convida a entrar e mais ainda, os hospeda. Não era só entrar, vamos hospedar, vamos lá. Caramba! Outro paradigma foi jogado ao chão. Eles eram gentios e Pedro era judeu. Então isso já era uma situação complicadíssima, porque segundo a parte judaica, era proibido um judeu oferecer hospitalidade, entrar na casa de um gentio. Olha que loucura! Já havia o preconceito e também a discriminação até naquela época. Mas vamos lá. No dia seguinte, Pedro vai com eles e entra na casa de Cornélio. Mais uma transformação na vida desse pecador, que ao se encontrar com Cornélio,
se reconhece como um homem igual a ele. E neste exercício consegue a revelação da visão. E assim exclama: vocês sabem que um judeu está proibido de juntar a um gentil ou a entrar na sua casa? Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. E a conclusão que nós podemos chegar a essa conversão de Pedro é a conversão de Cornélio. A possibilidade dos companheiros de Pedro, de Jope, testemunhar o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios e o batismo de quem desejasse. Que linda e maravilhosa essa lição! Quantas vezes a gente pensa ou até coloca situações que nos impede a ter contato com as pessoas? Eu sei que essa pandemia deixou muito mais difícil o contato. Mas quantos de nós temos preconceitos que fatalmente nós colocamos isso como um ato discriminatório? Nós levamos o nosso preconceito já para a discriminação. E a discriminação, hoje pela legislação, é crime. Felizmente. Eu fico refletindo com essa palavra que Pedro era uma pessoa muito difícil, como muitos de nós. E Pedro, ele se deixou ser transformado pelo Evangelho. Ele ter sido transformado de forma que essa conversão de Cornélio transforma totalmente aquilo que estava um preconceito em uma nova visão, em uma nova ideia. Pedro, ele, juntamente com seus amados irmãos ali de Jope, testemunhou o início do derramamento do Espírito Santo sobre os judeus, sobre os gentios, perdão. Se não fosse isso, onde estaríamos nós? Nós, gentios, nós fomos alcançados por essa palavra, muito por esses homens, olha aí, que foram transformados através dessa ação. Vamos passar para a parte da palavra que ilumina? Palavra que ilumina. A base das discriminações está em parte nos preconceitos que herdamos da cultura, reproduzida na maioria das vezes na família ou nos nossos grupos dos quais participamos. É na ideia de superioridade que provoca o sentimento de que somos melhores de quem difere de nós. Um caso que me chamou muita atenção há pouco tempo foi daquele motoboy, não lembro se foi na cidade de Valinhos ou Vinhedo, que ele foi entregar a comida, teve um problema e uma pessoa chegou dizendo que ele não poderia jamais alcançar aquele padrão que ele tinha. Não é somente porque ele é negro, não, gente, nem negro ele era, mas ele sofreu ali uma discriminação por ser pobre, por não ter tanta condição. Ele sofreu. Quantos de nós já sofremos alguma situação como essa? De ir em algum lugar e sermos discriminados, olhados de forma diferente. Vamos continuar. Eu quero chegar na reflexão sobre esse ponto. E isso não acontece apenas nas relações pessoais. Essa concepção de superioridade provoca inclusive a inimizade entre nações inteiras. Na Bíblia, as desavenças entre judeus e samaritanos se intensificavam porque os judeus se consideravam melhores que os samaritanos. O Holocausto é fruto de uma ideia que foi disseminada em que uma raça ariana era superior ao povo judeu. A segregação racial nos Estados Unidos se baseava na ideia de uma supremacia branca, herança do continente europeu colonizador e escravagista. Depois nós vamos ouvir uma história que eu acho fantástica de Rosa Parks, que eu vou chegar lá. Continuando, essas ideias influenciam o mundo até hoje
E por isso no Brasil, o racismo contra a população negra e indígena é explícito. O racismo é a pior forma de discriminação, porque a pessoa não pode mudar as características raciais que a natureza lhe deu, afirma o pastor metodista Antônio Olímpio de Santana. Ele é uma ideologia que surge mais explicitamente no século XVII, no contexto da civilização ocidental, como instrumento de dominação para a naturalização da hierarquia entre as diferenças e distinções biológicas. Como o racismo se expressa hoje na nossa sociedade? Além de estar presente nas relações interpessoais, ele faz estrago nas relações sociais. São diversos os índices sociais que expressam a desvantagem da população negra, que está incluso pretos e pardos, e as indígenas em relação a outros grupos. Menos acesso à educação, saúde, emprego, a desigualdade social tamanha, pouca representatividade na mídia, são os mais vulneráveis à violência e a tantos e tantos problemas na nossa estrutura. No caso do Brasil, o racismo estrutural, a sociedade o racismo estrutura a sociedade. E isso mostra o quanto a nossa sociedade precisa avançar. Infelizmente, a igreja, como instituição ou comunidade de fé, reflete essa realidade. Há racismo na igreja, há preconceitos na igreja, há até discriminações dentro da igreja, mas nós devemos combater isso. É possível encontrar no passado e no presente inúmeras expressões deste pecado. Mas como a experiência de Pedro pode nos ajudar a superar? Vamos ver alguns caminhos? Nós vamos indicar 3 pontos aqui muito interessantes. O primeiro ponto é dispor-se a reconhecer e rever os conceitos e preconceitos à luz da experiência com Deus. Pedro, na sua relação com Jesus, foi aos poucos se abrindo a novas experiências. Os conceitos aprendidos que ela colaboravam para menosprezar as pessoas foram sendo postos de lado. À medida que Deus lhe foi educando e confrontando, Pedro foi modificando. Nem sempre o que aprendemos é verdadeiro e imutável. Muitas pessoas tiveram em sua educação a transmissão da ideia de que o indígena ele é preguiçoso, sujo, vagabundo, e de que negros, que pessoas negras nasceram para serem serviçais, e que seu trabalho nunca é bom o suficiente, de que o judeu é pão duro, cigano é ladrão, imigrantes são oportunistas, e que vão roubar nossos direitos, e tantas outras ideias erradas, até ditados que muitas vezes a gente fala, que depois a gente vai analisar, gente, isso é totalmente preconceituoso. Essas ideias equivocadas acabam se tornando parte do nosso senso comum. Com isso, se colocam as pessoas dentro de estereótipos, discriminando-as sem conhecer suas histórias e seus contextos sociais. Deus advertiu Pedro e nos adverte também. Tudo o que Deus fez é bom. Todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E é preciso ter cuidado em como enxergamos e tratamos quem é diferente de nós. Qual tem sido o nosso olhar? O segundo ponto é reconhecer-se como parte de algo e nunca como centro. Ao não permitir que Cornélio se ajoelhasse diante dele, Pedro entendeu que era certo, que sua dignidade residia não na sua nacionalidade ou religião,
mas no fato de ser discípulo de Cristo. A presença de Cristo em nós nos torna servos e servas. Pedro foi aos poucos entendendo que ele era parte e não centro das situações. Que ele era instrumento e não senhor da missão. Deus ofereceu a ele algumas oportunidades para quebrar esses paradigmas e qualquer sentimento de superioridade que pudesse reinar em seu coração. Assim é conosco. A cada dia nos deparamos com atitudes racistas e discriminatórias e, sem perceber, vamos reproduzindo esses comportamentos no nosso dia a dia. É preciso buscar em Deus sabedoria para agir e reagir, de forma que isso não tenha lugar em nossa vida, nem mesmo em nossa sociedade, e mais ainda em nossa igreja. Terceiro e último, testemunhar o amor de Deus perpassa por ressignificar a forma de amar. Para que Pedro fosse um instrumento eficaz na mão de Deus, ele teve que mudar a sua forma de enxergar a vida, de amar a Deus e as pessoas. Nesse sentido, aprendeu que pureza e impureza se tornavam temas secundários diante do valor inestimável que todas as pessoas têm diante de Deus. Se Deus não faz acepção de pessoas, nós também não devemos fazer. Deus não é racista, nós também não podemos ser. A discriminação contra negros, indígenas ou outros povos ou outras religiões coloca essas pessoas em sérias situações de vulnerabilidade. E contra tudo isso precisamos ser o quê? Voz profética. Voz profética de denúncia dessas injustiças e anunciar de uma nova realidade, de uma transformação, como diz Romanos 12, dos versículos 1 a 2. Que devemos não nos conformar com este século, mas transformar através da renovação de nossa mente. Isso também é amar. Bem, até aí vocês entenderam, compreenderam um pouco mais essa lição? Gente, cada lição que eu tenho percebido dessa revista tem sido assim fantástica, porque quantos temas nós precisamos refletir como igreja? Quantos temas nós devemos vivenciar, experimentar um reino novo? Isso que ele fala sobre o preconceito, que muitas vezes o que está em nossa mente não é algo que deve ser imutável, ou é aquilo que é tudo verdadeiro, pelo contrário. Se nós vemos que em nossa mente, ou nosso coração, existe algo que é preconceituoso, nós temos que pedir para que Deus nos transforme, que Deus mude isso em nosso coração. Quantas pessoas são discriminadas, são colocadas de lado, porque o nosso coração ainda precisa aprender a amar. O nosso coração precisa a ser ensinado, a ser um coração ensinável pelo Senhor. Eu quero ir para a conclusão, e na conclusão eu quero contar uma história muito interessante, que foi impactante. O caminho da superação do racismo perpassa por reconhecer que, de forma consciente ou não, nós também temos atitudes racistas ou preconceituosas, pois reproduzimos o senso comum. Nós temos muitas ideias que são perigosas. Ah não, isso é coisa de mulher. Não, isso é coisa de homem. Você está fazendo errado. Quantas coisas nós temos preconceitos. E ele fala uma coisa interessante. Diante disso, é preciso se
arrepender e mudar a nossa atitude. Melhorar a forma como nós relacionamos e, sobretudo, nos apresentar como um instrumento de superação desse mal que separa e mata muita gente. Há um grande índice de jovens negros que vivem na periferia ou em bairros carentes que são mortos. Não é somente pela ação da polícia, como muitos acham. Não. É até mesmo por causa que ele está naquele ambiente complicado. Nós temos que ter, como essa lição nos fala, nós temos que ser voz profética para denunciar esses problemas, essas injustiças e principalmente arregaçarmos as mangas para tentar transformar com a mente de Cristo. Deus está sempre disponível a nos transformar, como fez com Pedro, e que tenhamos coragem de aceitar o desafio. Bem, eu coloquei aqui foto de 2 metodistas. Não sei se muitos conhecem, mas Nelson Mandela, ou Madiba, ou Tata, ele é metodista da África do Sul. Ele faleceu em 2014. Madiba era, vamos dizer, era um grupo da qual ele fazia parte. E todos faziam referência a Madiba para essa parte de dizer que ele tinha, como se fosse parte dele, né? Ele fazia parte. E Tata significa pai. Então muitos tratavam Nelson como pai. Tata, Madiba. Até vi um filme muito interessante que os seguranças também chamavam ele de Tata e Madiba. E a segunda história, não tão conhecida, é dessa jovem chamada Rosa Louise Macaulay, ou conhecida também como Rosa Parks. Rosa Parks era uma metodista. Ela nasceu, se não me engano, no Alabama, e ela foi a protagonista de uma situação que não sei se todos conhecem. Ele foi chamado como boicote ao ônibus de Montgomery, na cidade de Alabama. Havia uma lei do transporte público no Alabama em que a frente do ônibus era dos brancos e o fundo era dos negros. E o que acontecia? O motorista, ele contava, e as pessoas sentavam ali nos lugares. Quando preenchia a fila e se houvesse qualquer negro atrás deles, o motorista virava e pedia para que aqueles negros saíssem do seu assento para que um branco se assentasse naquele lugar. Olha o absurdo. E em uma situação dessa, no dia 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks, ela recusou a sair de seu assento. E essa recusa provocou esse boicote, que durou quase mais de um ano, do boicote dos ônibus de Montgomery. E isso gerou um problema seríssimo que se espalhou para todos os Estados Unidos. E atrás dela, aí nessa foto, está o reverendo Martin Luther King, que é um pastor batista, muito conhecido. A gente fala muito de Martin Luther King, mas esquece de Rosa Parks. Rosa Parks, se não me engano, ela recebeu em 2005, ainda na presidência de Bill Clinton, uma referência sobre essa parte dos direitos. Ela foi a precursora dos direitos, da igualdade dos Estados Unidos em 1955. Uma metodista. Ela foi voz profética. Ela agiu. Ela não deixou isso ir para frente. O maior desafio que nós temos é se a gente, de alguma forma, ver um ato como esse
não deixarmos passar. Nós temos que denunciar. Se a gente vê um ato de violência, nós temos que denunciar. Se nós vemos ali um ato de discriminação, seja por corpo, seja por religião, nós temos que denunciar. Nós somos voz profética. Deus é conosco. E Ele precisa transformar a nossa mente e coração para que possamos estar plenos para seu serviço. E eu gostaria, nesse momento, pedir para que você possa refletir um pouco daquilo que Deus, de alguma maneira, falou ao seu coração essa lição. E eu quero que você, nesse instante, possa fechar os seus olhos para refletir essa pergunta que eu faria a você. E eu gostaria que você pudesse colocar diante de Deus a sua vida. Como a igreja pode combater o racismo e as discriminações por meio de sua ação missionária? Reflita. Uma coisa que eu acho interessante é que nós podemos superar e combater os preconceitos com a reflexão e principalmente a educação. Por que eu falo isso? Porque o preconceito, ele está, como nós vimos lá no começo, está no campo da ideia. Nós temos que estar abertos a mudar, a transformar a nossa mente. Quantas coisas nós somos preconceituosos? Nós temos preconceitos de várias coisas. Nós achamos que é aquilo e pronto. Já a discriminação, ela opera no nível da ação. E uma das coisas que eu acho assim, ela necessita de medidas mais assertivas. É denúncias, é intervenção de outras pessoas para que aconteça algo. São ações judiciais, tantas outras coisas que nós devemos trabalhar para combater, para mitigar, para eliminar a discriminação. A discriminação é um passo além do preconceito. É um passo além de você dar do seu preconceito. O preconceito também não é uma atitude inata, mas é um comportamento aprendido a partir das nossas relações sociais. E, principalmente, as pessoas estabelecem a sua trajetória de vida através desses exemplos. Qual tem sido o nosso exemplo para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos filhos? Qual tem sido o nosso comportamento quando somos confrontados com o nosso preconceito? Temos sido discriminatórios ou temos agido no amor de Cristo? Reflita. Vamos ter um momento de oração? Pai, é maravilhoso saber que o Teu cuidado tem sido tão precioso ao nosso favor, Pai.
Pai, queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, pedindo para que Tu possas transformar a nossa mente, agir, ó Pai, para que em nome de Jesus possamos ser transformados pelo Teu Espírito, para que possamos ser como Tu és, santo, perfeito. Paizinho, tire de nós todo preconceito, tudo aquilo, ó Deus, que nos tem nos colocado em situações, ó Pai, que não reflete o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, transforma a nossa mente e coração, transforma, ó Pai, para que possamos ser anunciadores da Tua justiça, para que possamos ser voz profética a este mundo, a esta nação. Que em nome de Jesus Tu possa ir ao encontro dos meus amados, ó Pai, e amadas irmãs. Que o Teu Espírito Santo possa vir derramar o Teu amor. Age, trabalha em nós. Muda, ó Deus, aquilo que precisa ser mudado, e principalmente age no meio da Tua igreja, Deus, para que ela não deixe acontecer, ó Pai, aquilo que é ruim, ó Pai, ao Teu povo, aos Teus olhos. Que em nome de Jesus possamos ser voz profética, ó Deus, e que em nome de Jesus Tu possas, ó Deus, agir, ó Deus, através de nós, para que este mundo possa ver e crer que Tu és o Senhor de nossas vidas. Pai, colocamos a cada um dos meus amados irmãos, fala conosco ainda, continue a falar sobre essa palavra, que isso ecoe em nosso coração e em nossa mente, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, segue a leitura bíblica dessa semana, né? Eu gostaria que você pudesse ler, tentasse extrair o máximo dessas palavras. E eu gostaria de finalizar essa lição com uma frase que eu acho interessantíssima, que Nelson Mandela fala, e eu acho muito legal, e eu acho que ela caiu bem com essa lição. Diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Meu amado, abra o teu coração para que possa ser ensinado pelo Senhor a ser esse instrumento de amor. Eu não coloco somente a cor da pele, mas tudo aquilo que a pessoa segue, seja a sua religião, seja o seu gosto, o seu time, tudo isso, coloque para que Deus possa agir através de você como agente transformador desta nação, deste mundo. Amém? Bem, essa lição tem como bibliografia algumas literaturas. Eu coloco aí a Santana, né? É o pastor que nós fizemos a citação, Gonzalez e Mesters Carlos. E eu gostaria de convidar você para o nosso culto drive-in, que está sendo aqui na Igreja da Taguatinga Norte, no nosso estacionamento, que é bem amplo, você pode vir, você é o nosso convidado. A Igreja Metodista de Taguatinga Norte fica aqui naquele G25, área especial 3, em Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal, e nós fazemos parte da 8ª região eclesiástica. Venha, seja o nosso convidado. Nós temos também, aí debaixo da descrição, os nossos canais, tanto do YouTube, como do Instagram, como do Facebook. Pode clicar lá e entre, faça parte da nossa comunidade. Você vai ficar por dentro de nossas informações. Nós temos várias campanhas legais, por exemplo, na segunda-feira está falando sobre a nossa história, onde falamos um pouco da história do metodismo e principalmente
falamos de várias coisas interessantes que muitas vezes passam batidos de nós. E outra coisa também é a história da nossa igreja em Taguatinga Norte. Então tem diversas fotos muito legais que você vai relembrar um pouquinho da história dessa igreja. Bem, eu quero convidar você também a fazer a sua oferta ou mandar o seu dízimo, plantando assim uma semente no reino de Deus. A nossa conta é no Bradesco, agência 6550, conta corrente 0005716, dígito 9, CNPJ 26 266 712 00302. Vai estar em nome da Associação da Igreja Metodista 8ª Região. E se você não se inscreveu no nosso canal, clique no inscreva-se, para que você possa sempre ser notificado, com o sininho aí, que está do lado aí, para você não perder nenhuma live, ou vídeo da nossa escola dominical, ou do nosso culto de celebração, ou de qualquer atividade dos grupos. Meus amados, eu quero assim dizer que é um prazer compartilhar essa lição com você. Foi maravilhoso estar com você aqui nessa lição. Quero muito dar aquele abraço como antes a todos vocês. Essa pandemia não nos permitiu fazer isso, mas receba o nosso abraço e principalmente, aguente firme, Deus é contigo, força, que tudo dará certo. Nós ficamos assim, eu fico sem palavras, porque essa lição foi uma lição que impactou um pouco a minha vida, mexeu um pouco a minha vida, porque eu vejo tantas coisas que eu preciso mudar e de ser transformado. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, e olha, receba meu beijo, um abraço bem apertado. Fique com Deus. Amém? See ya,